A paz do Senhor, irmãos. Então vamos dar início aqui à nossa segunda aula, a parte B, desculpe, da segunda aula, né? Primeira parte nós já falamos. Nós vamos fazer um retrospecto rápido aqui sobre os pré-socráticos, novamente, né? São os primeiros filósofos, a maior parte viveu, então, antes dos filósofos de Sócrates, por isso são chamados pré-socráticos. E eis a razão de chamá-los, então, de pré-socráticos, né? Antes de Sócrates. No entanto, o que funda tais escolas, funda tais pensadores, é a razão de possuírem um tema filosófico comum, que é a origem e funcionamento do cosmos, do universo. Da onde que surgiu tudo que nós conhecemos hoje, qual é o início de todas as coisas, né? A origem de tudo. Eles também são chamados de filósofos naturalistas, pois a maioria utilizou elementos naturais em suas teorias, além de se preocuparem com a physis, natureza, enquanto fonte de progresso e evolução. Nós temos o Tales de Mileto, nós já falamos, né, que defendia que tudo era água. Tem algumas frases aqui, né, dele. É feliz quem tem corpo são e forte, boa sorte e alma bem formada. O Demócrito, né, que é um atomista, ocupe-se de pouco para ser feliz. Ninguém com múltiplas tarefas pode aspirar à felicidade. Tem até uma notícia do jornal o Globo aí, né, que serve como base. É meio chamuscado esse jornal aí, mas quer dizer, excesso de trabalho pode causar danos psíquicos, profissionais e físicos. Eu vejo que os filósofos antigamente, né, há 2.500 anos atrás, já diziam que quem se ocupa de fazer muitas coisas não pode ser feliz, né? Quem quer ser feliz tem que se ocupar de poucas coisas. Ocupe-se de pouco para ser feliz. Ninguém com múltiplas tarefas pode aspirar à felicidade. A Gazeta do Povo vai dizer a mesma coisa. Cuidado, excesso de estudo pode levar ao estresse. Tudo que é demais faz mal, né? Então, além da... Nós já estamos agora caminhando, né? Saindo aqui dos pré-socráticos. Nós vamos entrar agora nos sofistas, que é uma corrente filosófica. Definição socrática platônica sobre o sofista: aquele que utiliza a habilidade retórica no intuito de defender argumentos falsos ou logicamente inconsistentes. Então esses sofistas eram pensadores que existiam na época lá de Sócrates, né, de Platão, de Aristóteles. Era um grupo que ficava lá filosofando, mas a ideia deles não era trazer uma solução, né? Tem até uma famosa história que os sofistas estavam desafiando pessoas a dizer alguma coisa sábia, né? E a praça estava cheia, e nesse momento estava passando Sócrates. E Sócrates já tinha fama, né, de ser um homem inteligente. Aí perguntaram para ele: vem cá, ô Sócrates, o que você conhece das coisas? O que você pode dizer para nós aqui? O que você conhece das coisas desse mundo? E o Sócrates vai dizer: eu só sei que nada sei. A famosa célebre frase, né? Aí eles falam assim: realmente você falou com sabedoria. Temos aí, na época, também o Protágoras, né? Quando ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, e das coisas que não são, enquanto não são. Características de relativismo filosófico. Os pontos de vista não têm uma verdade absoluta ou validade intrínseca, mas eles têm apenas um valor relativo, subjetivo, de acordo com a diferença das percepções e consideração. Então, se ele vai dizer, o Protágoras vai defender que o homem é a medida de todas as coisas, então cada homem,
se for tratar da verdade, e se cada homem é a medida de todas as coisas, cada homem tem a sua verdade, né? Então não existe uma verdade absoluta. Daí, por isso que está dizendo aqui, que essa mentalidade é da onde vai surgir essa ideia do relativismo. E nós temos essa mentalidade hoje aí, muito comum nos nossos dias, né? O que é a verdade? A verdade não existe, né? Então, isso é um relativismo. Quer dizer, olha, você não pode fazer assim, você liga para um jovem desse, então você não deve fazer assim. Pode não, né? Você não deve fazer assim. Mas por que eu não devo fazer? Porque isso não é justo, isso não é moral. Eu falei, isso aí era justiça na tua época, isso era moralidade na tua época. Mas hoje você tem outro conceito. Né? Então, eles vão relativando as coisas, né? Então, o sofisma é uma defesa de algo falso, com o objetivo de confundir o contraditor. Então, o sofista é o camarada que defende alguma coisa falsa. Gorgias, ele vai dizer que nada existe. Se existisse, não poderia ser conhecido. Mesmo se fosse conhecido, não poderia ser comunicado a ninguém. Palavras e pensamentos não conseguiriam expressar a verdade do ser. Isso aqui são manifestações sofistas, né? Agora vem Sócrates. Veja que nós falamos aí dos pré-socráticos, né? Agora nós vamos entrar aqui no próprio Sócrates, quando ele vai dizer que o verdadeiro conhecimento vem de dentro. Ele vai dar a origem à maêutica, que é dar à luz, parir. É o método socrático que consiste na multiplicação de perguntas, induzindo o interlocutor na descoberta de suas próprias verdades e na conceituação geral de um objetivo. Sócrates foi condenado pela sociedade ateniense. Poderia escolher entre tornar-se culta e entrar em ostracismo. Então ele tinha que escolher, né? Foi condenado por acusado de corromper os jovens. Então, ou ele negava, né, seus ensinos e vivia no ostracismo, ou não negaria e teria que tomar o veneno. Ele preferiu tomar o veneno. Ele vai dizer então que existe apenas um bem, o saber, e apenas um mal, a ignorância. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida. São tudo frases deles, né? Dele. O caminho mais grandioso para viver com honra neste mundo é ser a pessoa que fingimos ser. É uma coisa interessante para a gente pensar, né? O caminho mais grandioso para se viver com honra neste mundo é ser a pessoa que fingimos ser. Embora a gente viva de uma maneira, somos conhecidos de uma maneira, mas Deus conhece quem somos nós, né? Só sei que nada sei, né? Aí é o que nós falamos. E o fato de saber isso me coloca em vantagens sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Então Sócrates vai dizer que a felicidade não está relacionada apenas à satisfação dos desejos e necessidades do corpo, pois o homem não é só corpo, mas principalmente alma. Assim, a felicidade é o bem da alma que só pode ser atingida por meio de uma conduta virtuosa e justa. É dele também a frase: conheça a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. É sábio quem tem em si tudo que leva à felicidade. Sócrates convenceu-se que poderíamos nos tornar mais felizes por esforço próprio, desenvolvendo nossas próprias virtudes. Se nos tornássemos mais corajosos, mais sábios e mais justos, seríamos os próprios deuses e assim seríamos felizes.
nós nos tornamos escravos do consumo, lojas, supermercados. A busca da felicidade é igual ir às compras. Isso aqui já é um pensamento de um filósofo contemporâneo, né, do Zygmunt Bauman, um polonês, que se uniu ao comunismo, né? Eu falei na aula passada, parece que ele tinha ido para o Holocausto. Não, ele era judeu, mas se uniu ao comunismo. Tá? Não foi nada para o Holocausto, não. Ele não foi para Auschwitz, não. Sobrevivente de Auschwitz, não. Então, nesse vídeo, Bauman fala sobre a filosofia socrática e a felicidade. Então, ele vai falar que a busca da felicidade é igual a ir às compras, né? Aí já veio o Platão, né, que já foi o sucessor do Sócrates. Nós já estamos andando, né? Nós vemos que na nossa aula nós vamos falar sobre os filósofos pré-socráticos. Já falamos de Sócrates, né? E agora nós estamos falando dos pós-socráticos, né? Que são aqueles que vieram depois do Sócrates. Vem Platão agora. Vai dizer que o homem só é feliz quando abandona o mundo sensível dentro da caverna, em direção ao mundo inteligível, fora da caverna, que permite chegar à ideia de bem, pleno conhecimento, sol, plena luz. Então é bem complexa aí a explicação desse mito da caverna. Ele pode ser aplicado de várias formas, né? Não sei se dá para ver o cursor aqui. O povo está sentado aqui dentro da caverna. As imagens estão sendo projetadas na parede. Tem um fogo aqui. E pessoas que passam os objetos reais. E a luz do fogo faz com que sejam projetadas apenas sombras na parede lá dessas imagens. Então não são as imagens reais. Então quem está dentro da caverna jamais vai conseguir enxergar as coisas como elas são, porque elas estão nas trevas. Mas essa caverna tem uma saída. E conta essa história, então, que um desses que estavam aqui, presos, encarcerados, depois de viver uma vida aqui, por algum motivo, eles também estão acorrentados, né? Não tem como sair. Mas por algum motivo, um deles conseguiu se soltar e ele sai dessa caverna. Ele sai, vê a luz, vai para a luz. Estão vendo aqui o caminhar dele em direção à luz, né? Quando ele chega na luz, com certeza ele deve ter tido aquele desconforto, né? Quando a gente está muito tempo num lugar escuro, a gente vai para um lugar claro, dá até dor nos olhos, perde ali a visão por algum tempo. Aí daqui a pouquinho a visão, a imagem vai se centralizando, vai focalizando, né, de novo. E aí o camarada que morava dentro da caverna, uma vez liberto, ele está vendo coisas que antes ele não conseguia ver, porque só lhe permitiam ver sombras de coisas aqui dentro. Então, uma vez aqui fora, ele teve conhecimento da verdade, e não feliz de ter conhecimento dessa verdade sozinho, ele quer levar essa verdade agora lá para os seus amigos, que estão acorrentados lá ainda. E ele volta, e chega e fala, olha, a vida não é isso aqui. Existe um outro mundo além desse aqui, lá do lado de fora. Venham, me acompanhem, já saí daqui. Não tenho medo. Aí diz que esses que estavam acorrentados aqui, diz que ele soltou eles para saírem. Né? Não, você é louco, você quer nos enganar, você está maluco, sai daqui. Nós estamos acostumados aqui.
Aqui nós já conhecemos, nos deixa em paz aqui nesse lugar. E o que acontece? Ele pega e vai embora, vai lá viver a sua vida de luz. E geralmente é assim que acontece, né, irmãos? Às vezes essa caverna ela se replica em vários lugares da nossa vida. Essa caverna pode ser o momento de estudo que eu começo a empreender na minha vida, né? Eu começo a ter a visão mais ampliada das coisas. Vamos supor que eu frequentava uma igreja, mas aí eu não gostava muito de ler a Bíblia, né? Um exemplo. Então, eu frequentava os cultos, levava a Bíblia, mas só lia aqueles trechos que me pediam para ler, para acompanhar no início do culto. Mas eu não tinha uma leitura sequencial em casa. Jamais consegui fazer uma leitura sistemática da Bíblia, por exemplo. Né? Um exemplo isso aqui, tá? Mas um dia eu comecei a estudar a Bíblia, vamos supor. Isso acontece muito em igreja. Né? Aí o irmão, esse que começou a estudar a Bíblia, ele começa a ver que algumas coisas que ele está ouvindo lá na igreja dele estão indo de encontro àquilo que ele está lendo na Bíblia. Meio que Martinho Lutero, né? O Lutero foi meio que alguém que saiu da caverna, né? Apesar que Lutero nunca deixou de ser padre, né? Ele gostava de ser monge, católico, só que ele queria fazer fazer da maneira certa, né? Então nas igrejas evangélicas acontece muito isso. Quando um membro começa a estudar a Bíblia, faz um seminário, aí ele começa a bater de frente com as heresias que ele vê na igreja dele. Ele vai ver ali um movimento estranho que não tem base bíblica. No primeiro momento ele não vai dizer nada, vai ficar quieto, né? Ficar na dele. Mas daqui a pouquinho ele vai ficar perturbado, vai falar com o pastor, pastor, você não está errado não, isso não deveria ser de outro jeito, Jesus nunca fez isso. Aí o pastor, não, meu irmão, é porque o povo gosta, a igreja enche quando a gente faz isso. Então, meus irmãos, infelizmente hoje nós temos muito esse culto pragmático. O que é culto pragmático? O culto pragmático é quando você dirige um culto não da maneira certa, mas você faz da maneira que dá certo. Se você pregar a Bíblia, pregar contra pecado, pregar contra adultério, contra prostituição, contra roubo, contra impureza sexual, contra tudo isso, isso não dá quórum, né? Mas quando você começa a fazer corredor de fogo, fogueira santa, portal de Abraão, as 5 semanas da sabedoria de Abraão, do enriquecimento de Abraão, de Salomão, semana dos atos dos profetas, ou atos proféticos, sei lá o que for, com todo respeito. Então, são movimentos que a igreja enche. Eu já participei de movimentos que a gente fazia isso aí. Corredor de fogo. E era toda quinta-feira. É o culto culto da vitória. Já bota até um título também no culto, que é para, né, fazer jus aí ao movimento que vai ter lá. Vai ser forte. E nesse dia vai vir alguém aí que é forte. Quer dizer, não é o Senhor que está lá. É alguém que vai vir lá que é forte. Por isso que vai acontecer, entendeu? Aí você começa a ler a Bíblia, você sai da caverna, né? Você começou a ler a Bíblia. Aí você vai para seu amigo. Você volta lá para a caverna, de repente. Gente, isso aqui não está certo, não. Sai daqui, rapaz, você está maluco.
que também são pessoas que não leem a Bíblia, são pessoas que estão lá por conveniência, ou são pessoas que estão lá, às vezes nem por conveniência, mas são pessoas que estão lá por terrorismo psicológico do líder, que diz: se vocês saírem daqui, a maldição vai acompanhar vocês. Quando mal sabem eles que a maldição é o líder deles, e não o fato deles sair de lá. Porque rebelde não é quem saiu de um lugar desse aí, que prega um monte de heresia, né? Mas rebelde é quem está lá. Desculpe. Então esse mito da caverna de Platão, ele pode ser aplicado em vários aspectos da nossa vida. Ele pode ser aplicado na escola dominical, pode ser aplicado na aula, no seminário aqui, numa faculdade. Os que estão sentados aqui na frente são aqueles que fazem o que todo mundo sempre faz. Os que saem da caverna são aqueles que ousam mudar. Na realidade, a gente não tem medo do novo. Esses camaradas que estão sentados aqui, provavelmente eles não têm o medo do novo que está lá fora. Eles têm medo de deixar as coisas velhas. É diferente, né? Então, Platão vai dizer que o homem só é feliz quando abandona o mundo sensível dentro da caverna. Então, na questão filosófica de Platão, quando ele diz que as coisas que a gente vê são apenas uma imagem, um reflexo do perfeito que está nesse mundo inteligível, só os iluminados conseguem enxergar essas coisas que estão nesse mundo inteligível. Os que não evoluem, eles estão fadados a permanecer nesse mundo sensível, que é o mundo da ilusão, né? Então, quem saiu da caverna são os que têm acesso ao conhecimento. E os que estão dentro da caverna são aqueles que estão nas trevas, não têm conhecimento. Ele vai dizer que a felicidade depende de 5 requisitos. Um deles é a sabedoria nas decisões, outro é a plenitude dos sentidos e da saúde física, o terceiro é o sucesso nas iniciativas, o quarto é a boa reputação entre os homens, o quinto é a abundância de riqueza e de outros recursos que facilitem a vida. Diferente do Sócrates, que vai falar sobre a maêutica, né, que é a forma de você gerar conhecimento, dar à luz, parir, né? O método socrático consiste na multiplicação de perguntas. Então, maêutica é um bombardeio de perguntas, né? Introduzindo o interlocutor na descoberta das suas próprias verdades, na conceituação geral de um objeto. Já o Platão, ele vai falar sobre a dialética, que é um diálogo, é um processo de diálogo, debate entre os interlocutores, né? Não é só você bombardear o outro com perguntas, mas é você dar um parecer, o outro dá um parecer, o outro dá um parecer, o outro dá um parecer, comprometidos com a busca da verdade. Então essas pessoas têm que estar comprometidas com a busca da verdade, né? Então é um ciclo, né, do conhecimento, daquilo que se conhece. Existe uma tese estabelecida, o Hegel vai chamar de espírito absoluto, né? Aí tem a antítese, que é alguém que está pensando contra aquilo que está estabelecido. Aí vai ter o pensamento dialético, o debate, né, o diálogo, que é a dialética, dessa tese com a antítese. Então, dessa tese com a antítese vai surgir uma nova ideia, que é chamada de síntese.
E essa síntese, então, é uma nova verdade, que ela vai dar ideia, vai dar origem a uma nova tese, entendeu? Então, uma tese é confrontada com uma antitese, que é a oposição, né? Aí, nessa oposição da tese com a antitese, ou antítese, nessa dialética, vai surgir uma nova síntese, uma nova verdade, né, que é uma conclusão. E essa conclusão é uma nova verdade. Ela se forma, então, essa síntese se transforma numa nova tese. Ok? Aí vem o Aristóteles. Não, nós estamos caminhando aí, vocês estão vendo, devagarinho. Nós já estamos aqui em Aristóteles. Não dá para falar com profundidade sobre a filosofia de cada um, né? Porque a nossa matéria é falar de mais filósofo que pudermos aqui. Já tem muito filósofo para a gente falar aqui. Temos Aristóteles. Ele vai dizer que a razão de todas as coisas pode ser atribuída a 4 tipos de causa. Isso é muito evidente lá na metafísica, né? Na causa material, ou seja, do que a coisa é feita. Causa formal é a forma que a coisa tem. Causa eficiente, que é o causador, criador, o elaborador do ser. Quem foi que causou aquilo ali? Ou o que causou, né? E a causa final, que é o telos, a finalidade pela qual a coisa existe ou serve. Nós temos o ato, que é aquilo que se é, e temos a potência, é a possibilidade que aquela coisa tem de se tornar uma outra coisa. Então, essa é a perspectiva com relação à razão de todas as coisas, são as causas da razão, né, de todas as coisas, são essas 4 aqui. Causa material, causa formal, causa eficiente e a causa final. Gritamos para ser observados, porque talvez estejamos nos sentindo muito solitários. No Facebook, a felicidade alheia aparenta ser 1000 vezes maior do que a sua. Nem sempre aquilo que a gente está vendo é a realidade, né? O Aristóteles vai dizer que o telos, a causa final da existência do homem, é a felicidade, a eudaimonia. Eudaimonia. Então, a causa final da existência do homem é a busca da felicidade. Só que o problema na busca dessa felicidade aí, né, como está colocando aqui com relação ao Facebook, as aparências enganam, né? Nem todos aqueles que estão postando alguma coisa ali que pareça ser, realmente é. Então Aristóteles vai dizer que a felicidade só pode ser alcançada pelo homem quando agir conforme a virtude que o distingue dos demais seres, a razão. No entanto, embora compreenda que a contemplação intelectual seja uma condição necessária para alcançar a felicidade, não é uma condição suficiente. Para que o homem atinja a felicidade, deve praticar outras virtudes que possibilitem o bem-estar material e social. Então, na sua ética, a Nicômaco, ele vai falar sobre bens da vida: ser, ter e ou parecer. Ser, ter ou parecer. Né? O bens da vida. O que alguém é? Saúde, beleza, força, inteligência, caráter, etc. O que alguém tem? Amigos, famílias, propriedades, materiais, etc. O que alguém representa? Opiniões dos outros, respeito, honra, sucesso, fama, etc. Aristóteles ainda vai dizer que pare de colocar sua felicidade cada dia mais distante de você.
Não coloque o objetivo longe demais das suas mãos. Abrace os que estão ao seu alcance hoje. Se andas desesperado por problemas financeiros, amorosos ou de relacionamentos familiares, busca em teu interior a resposta para acalmar-te. Você é reflexo do que pensa diariamente. Então, a busca do homem final, segundo Aristóteles, é a causa final, né, do homem, seria assim, o fim teleológico, né, redundando, né, porque teleos é o fim, né, é final. Então, a teleologia do homem seria a busca da felicidade. Então, ele está dizendo que você... Claro que isso aqui não é Bíblia, né, irmãos? Estamos vendo aqui que ele está dizendo: se andas desesperado por problema financeiro, amoroso e relacionamento familiar, busca em teu interior a resposta para acalmar-te. Né? Não é no nosso interior, não vamos buscar aqui em nós. Que nós não temos nada de bom em nós, né, para buscarmos. Nós temos que buscar em Deus. Né? Temos que discordar do Aristóteles aqui. Mas ele vai dizer, né, dentro daquilo que ele acreditava, se essa pessoa quer buscar a felicidade, ela tem que buscar em seu interior a resposta para acalmar-te. Você é reflexo do que pensa diariamente. Aí tem um gatinho ali olhando no espelho, né? E pintando um tigre no quadro ali. Para embasar o que ele está dizendo. Você é reflexo do que pensa diariamente. Aí nós vamos entrar no outro período, né? Chamada de filosofias helenísticas. Não que o Sócrates, Sócrates, Platão e Aristóteles não fossem helenistas, né? Só que tem uma fase chamada, né, de filosofia helenista. Então, a grande expedição de Alexandre Magno, 334 a 323, provocou uma reviravolta radical no espírito do mundo grego e marcou o início de uma nova era. Durante o perturbado período helenístico, o homem deixou de ser o componente mais importante de uma comunidade restrita para se tornar um simples súdito de vastos impérios. A perda da importância política individual fez muitos se dedicarem cada vez mais à busca da felicidade pessoal através da religião, da magia ou da filosofia. As principais escolas filosóficas do período helenístico foram o cinismo, o ceticismo, o epicurismo e o estoicismo. Nós vamos falar cada um deles aqui. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Eu não sei se ele vai falar. Só um minutinho aqui. Não, não vai. Nós vamos ter que falar separado aqui. Bom, vamos entender uma coisa. Na época do Sócrates, do Platão, principalmente, né? Na do Aristóteles, não. No caso principalmente do Sócrates, né? Porque o Platão também já pegou já a metade ali, já estava deixando de ser o que era. Para os filósofos gregos, a Grécia, o sistema de governo, a democracia, né, era o top das galáxias, da referência mundial para todas as coisas, na questão política, social. Né? Tanto é que um dos motivos do Sócrates ter sido morto foi, eu até falei em outro momento aqui, foi porque ele disse que para ser político tinha que ser filósofo, não podia ser qualquer um. Então, com certeza, se sentiram ofendidos. Né? Então, o que aconteceu? Aqui já na época do Alexandre o Grande, que era o Aristóteles, que já estava
filosofando, né? A saber que o Alexandre o Grande não era grego, ele era macedônio. O pai dele, o Filipe, né, primeiro, depois ele substituiu o pai. Eles eram da Macedônia, ali a Iugoslávia, ali, aquela região hoje, né? É a antiga Iugoslávia, né? Onde a Sérvia, Montenegro, são 5 províncias agora, que eu esqueci o nome de 3. A Sérvia, Montenegro, esqueci. Mas é a antiga Iugoslávia, né? Aquelas terras que estão, se olhando o mapa da Europa, você vai ver ali à direita da Itália, logo à direita da Itália tem o mar, a botinha da Itália, né? Atravessa aquele mar, já ali é a Macedônia. Então, Alexandre o Grande, eles invadem, começa o processo de expansionismo macedônico, e eles invadem a Grécia. Então, todo aquele espírito que tinha, helênico, de nós somos os top das galáxias, nós somos o máximo na questão da filosofia, não tem para ninguém, a política nossa, ela é perfeita. Quando eles são invadidos, irmãos, aí eles vão ver que não adiantou nada, toda aquela estrutura que eles tinham, democrática, aquela estrutura democrática, política, aquela organização das polis, né, que eles tinham, não adiantou nada, acabou-se com tudo. Aí vieram um povo que era considerado bárbaro, né, porque para o grego, todo mundo que não falasse grego era bárbaro. Tanto é que a palavra bárbaro vem de um termo que os gregos diziam que quem não falava grego, eles entendiam como barbar. O que ele está falando? Ele fala barbar, barbar. Aí ficou bárbaro, né? Bárbaro por causa disso. Seminário é cultura, tá vendo? Aprendeu mais uma aí. Então, bárbaros vem do termo barbar, que era a forma que os gregos diziam que os estrangeiros falavam. Seja qual for, qualquer língua para eles era bárbaro. Então era bárbaro. Não falasse grego. Agora você imagine completamente destruído aí os estados helênicos, né, gregos, que era dividida por estados, né, a Grécia antiga, e agora sendo dominado por macedônios. Aqueles que eram filósofos, que tinham a esperança então de ter um país perfeito, né, debaixo de leis perfeitas, ficaram frustrados. Né? O que a gente vai fazer agora? Então, olha lá, a perda da importância política individual fez muitos se dedicarem cada vez mais à busca da felicidade pessoal, através da religião, da magia e da filosofia. Então, vamos buscar coisas que não, diferente. Política para nós não dá mais. Aí começaram a se envolver em religião, né? Vê que a filosofia saiu do misticismo, acabou voltando alguns, né? Da magia, e outros foram para a filosofia mesmo, né? Se aprofundaram mais na filosofia. Então, as principais escolas filosóficas do período helenístico foram, a primeira é o cinismo. Quando é que surgiu essa escola cínica? Uma outra curiosidade. Nós estamos falando aqui que a grande expedição de Alexandre Magno, né, 334 a 323 a.C., provocou uma reviravolta radical no espírito do mundo grego. Marcou o início de uma nova era. Vocês sabem quem que era o professor de Alexandre o Grande? O Alexandre devia ter, na época que ele assumiu os exércitos do Filipe, o pai dele, Filipe II, né? Ele devia ter 20 anos, 22 anos, por aí. E ele tinha um mestre. E quem que era o mestre dele? Aristóteles. O filósofo Aristóteles era o mestre de Alexandre o Grande. Então ele não era qualquer um, né? Ele era um jovem muito esperto. Mas aí o que aconteceu? Nós estamos falando aqui agora dessa filosofia helenística. Foi essa filosofia que surgiu nesse período aí conturbado
Esses 15 anos, né? 15 anos aí da invasão dos macedônios, do reinado do Alexandre, porque o Alexandre morreu com 33 anos. Ele morreu novo. E logo depois que ele morreu, o, o império estava enorme, ele tinha conquistado, para vocês terem uma ideia, tá aqui, ó, tá no quadrinho aí, vocês estão vendo aqui, ó. Olha da onde que ia esse império macedônico, gente, olha aí. Pegava a Europa e até a Índia quase, né? É muito grande mesmo, né? E como é que o camarada ia controlar isso aqui tudo? Então, quando Alexandre morre, o império dele é passado por seus 4 generais, o Ptolomeu, o Lisímaco, o Cassandro e o Ptolomeu, Lisímaco, Cassandro e, rapaz, sempre estou esquecendo um. É muita informação. Vê para mim, Isabela, os 4 generais de Alexandre. Aí, o reino foi dividido. Mas enquanto ele estava vivo ainda, que o seu mestre era o Aristóteles, né, estava também começando esses movimentos filosóficos aqui que nós vamos falar. Cinismo, ceticismo, inclusive o fundador do ceticismo era um filósofo, um camarada que fazia os registros das viagens, um filósofo de Alexandre o Grande nas suas conquistas, é chamado Pirro de Élida ou Pirro de Elis, né? Depois tem os epicureus e o estoicismo, né? Mas vamos falar primeiro do cinismo. É diferente do que você está pensando aí, que se uma pessoa é cínica, aquela pessoa que faz uma coisa errada e fica disfarçando, esse é cínico, né? Não, não é isso. Cinismo, esse nome, o fundador desse movimento filosófico foi um filósofo muito famoso chamado Diógenes. Diógenes o Cão. Morava na Grécia, na cidade de Atenas. Particularidades deste filósofo. Ele morava dentro de um barril nu, pelado. Né? Ele vivia... Ele era frugalista, né? Ele comia o que lhe davam, comia resto de comida, pedia esmola, não se vestia, dormia dentro de um barril no meio da praça, né? Só que ele era muito esperto, muito esperto. E imagino que os ensinamentos dele tinham tudo a ver com ao desapego das coisas dessa vida, né? Completamente desligado da matéria. Aí, pelo fato dele ser muito famoso, aí viver como um cão também, né? Porque ele vivia pelado, e segundo conta algumas histórias, né? Diz que ele, quando dá vontade de ele fazer alguma necessidade fisiológica, ele saía do barril, ia no meio da praça, fazia xixi, fazia o número 2 ali, ele se masturbava na frente de todo mundo. Era um camarada assim bem excêntrico, né? E como ele vivia nu, as pessoas botaram nele o nome de Diógenes o Cão. E cão, em grego, é kinis, né? Kinis. Por isso que ficou o movimento do quinismo, por causa que era chamado de cão. Então não é por causa de ser cínico que faz as coisas e disfarça. É porque a origem é porque o nome dele era Diógenes o Cão. Entendeu? Então, kinis, cão. Aí conta a história, né? Que o Alexandre o Grande foi aluno do Aristóteles. Sabedor que o Diógenes morava lá em Atenas, quis conhecê-lo. Né? Tem 2 histórias bem interessantes. A primeira, que é a mais famosa,
Diz que ele estava deitado no barril dele, pleno meio-dia, tomando um sol no meio-dia, deitado, dormindo ali. Aí veio o Alexandre com a sua guarda, seus soldados, né? Para fazer uma visita para ele, para conversar com ele. E o Diógenes nem aí, ó. Ele viu, escutou aquele barulho, aquele movimento de cavalos. Alguém deve ter gritado, né? Diógenes, quem está aqui? Alexandre o Grande, não sei o que. Deve ter acontecido isso. Aí disse que o Alexandre falou assim, você que é o Diógenes? E ele, deitado do jeito que estava, ficou. Falou, sou eu mesmo. Aí disse que o Alexandre falou assim, rapaz, eu vim aqui de muito longe para te conhecer. Eu sou Alexandre o Grande. Fiz muitas conquistas. Eu tenho poder de vida e poder de morte. E eu vim aqui para te presentear. Ele é mesmo? Deitado, nem aí. Eu falei, o que você quer? Só me pedir que eu te dou. O que você pedir, eu te dou. Ele falou para o Diógenes. O que eu pedi, você faz mesmo? Aí o Alexandre falou assim, faço agora. Aí ele perguntou assim, dá para você sair na frente do sol aí que você está atrapalhando? Essa é a primeira. Mas teve uma outra visita que ele fez, diz que o Diógenes estava brincando com dois pedacinhos de esqueleto humano. Parece que era dois pedacinhos de dedo, de osso do dedo, assim, dois. Aí diz que o Alexandre perguntou, o que você está fazendo aí? Aí ele pegou os dois ossos, assim, falou assim, eu estou tentando descobrir quem é o teu pai e quem é o teu escravo aqui. É coisa desse padrão, assim, né? O Diógenes. Então, esse foi o movimento do cinismo, né? Onde a gente vê refletir esse movimento do cinismo hoje? Eu me lembro claramente, uns tempos atrás, aí, antes desse presidente que está aí assumir, teve uma campanha ferrenha contra ele, aí teve uma manifestação em São Paulo, né? Lá na frente do MASP, não sei se lembra. E teve uma professora de crianças lá, uma moça bonita até, que ela levantou a saia e ela defecou em público na foto do atual presidente aí, né? O Bolsonaro. Isso é um reflexo do cinismo, né? Pessoas que são completamente desligadas não tem para nada. São aquelas pessoas que elas são contra as convenções estabelecidas. Meio que anarquista, né? O termo é esse, são contrários às convenções, às normas, às leis estabelecidas pela sociedade. Depois nós temos o ceticismo. O ceticismo surgiu no seguinte. O camarada que acompanhava o Alexandre Grande, o Pirro de Elis, ele era um camarada que estava acostumado com o modus vivendi, o modus operandi, maneira de ser, né? Ele tinha uma cosmovisão centrada na cultura grega, helênica ali, né? As coisas que eram certas, erradas, boas, ruins, justas, injustas, para ele estavam relacionadas a aquilo que ele conhecia, ao que ele conhecia de, vamos dizer assim, lá na... Só um momentinho, por favor. Faz parte, né? Estamos gravando a aula em casa. Só um momentinho. Isso. Obrigado. Voltando. Então, o que ele estava acostumado, que ele tinha noção sobre certo e errado, justo e injusto, bom e mal, era daquilo que ele conhecia, na cosmovisão que ele tinha
nas polis gregas, né? Enfim, ele então começa a fazer viagens com Alexandre o Grande. Você sabe que as conquistas de Alexandre chegaram até a Índia, né? As conquistas dele chegaram até a Índia. Então lá ele começou a ver muitas coisas, né, que para os hindus era normal, né? Mas que na visão grega, para os gregos, era um escândalo. Ele começou a perceber que as coisas que ele sempre tinha aprendido como justas, lá na Índia era considerada injusta. E o que era injusto para ele lá na Grécia, ou na onde ele tinha estudado, lá na Índia e outros países que eles foram, lá, muitas coisas eram justas. Exemplo, a Índia tem uma cultura milenar, né? Há quem diga que a Índia, ela vem... Inclusive o hinduísmo é a religião mais antiga, uma das mais antigas do planeta, né? Parece que ela dá origem a 5.000 antes de Cristo, né? Então, o que é comum lá hoje ainda, em algumas regiões, né? Claro que isso nem toda a Índia. Por exemplo, é comum um casamento arranjado lá, né? Então, de repente, já essa questão do casamento arranjado, para ele, de repente, pode ter sido alguma coisa que lá na Grécia não era justo fazer isso. Mas lá na Grécia, lá na Índia era. Mas não é só isso. Vamos supor que no casamento arranjado, a moça foi dada em casamento como esposa. A moça tinha, sei lá, uns 14 anos e foi dado por um senhor de 60. Vamos supor que com 70 anos esse homem venha morrer. Depois de 10 anos de casado ele morra. A moça está com 24 anos, viva, né? O marido morreu. E tem algumas regiões da Índia lá que, quando o marido morre, ele é cremado e a esposa tem que ser cremada junto. Então ele começou a assistir todas essas coisas aí. Então ele começou a perceber, o nosso querido Pirro de Elis, né, que aquilo que era certo lá na Grécia, ou lá de onde ele veio, lá em outros lugares não era. O que era bom para um lado, para o outro não era. O que era justo, para o outro não era. Então ele falou assim, como é que nós vamos trabalhar isso então? Agora que vem a questão. Ele disse que para não haver conflito e dizer quem está certo e quem está errado, porque não existe o certo, não existe o errado. Então, nessa questão de avaliação, nessa questão aí, você tem que trazer a chamada suspensão do juízo. Então, você suspende o juízo, então você agora vai deixar de julgar. Você não pode mais dizer se é certo ou se é errado, se é justo ou se é injusto, se é bom ou se é mal. Então, a partir de agora, o juízo foi suspenso. Então, relativamente lá na Índia é certo. Relativamente lá na Grécia, aquilo que se faz na Índia é errado. E existem coisas que são feitas na Grécia que relativamente na Grécia são certas. Mas relativamente aquilo que se faz na Grécia que é justo, bom, sei lá, é moral, né, é digno de aceitação, em outro país não é. Então, daí então surge esse movimento do ceticismo. Tá? Então, diferente do que muita gente prega e ensina, que quem é o cético? É aquele que não acredita em nada. Não, não é só isso.
não acredita em nada. O cético, ele tem suspensão de juízo. Ele não diz que é certo e errado. O ceticismo é um agnóstico, né? Ele não diz que não é, mas também não diz que é, entendeu? Ele está ali, está de bem com todo mundo. Ele é o centrão, politicamente falando, né? É que ele está no meio. Mas não existe nada, ninguém está nunca no meio, né? A pessoa se diz no meio por conveniência, né? Na realidade, você vai ver, ele é radicalmente pendido para um lado, mas se diz no centro, né? E o próximo movimento, então, nós vamos ver, é o epicurismo. Isabela, você viu para mim os 4 generais do Alexandre? Hein, Isabela? 4 generais de Alexandre, vê para mim aí. Então, eu falei que é o Ptolomeu, o Cassandro, o Lisímaco. Rapaz, está faltando um, não está vindo. Eu acho que nessa aula nós vamos ficar por aqui. Só vou dar essa resposta para vocês. Hã? Ah, faltou Seleuco. Isso. É Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Então, depois que o Alexandre morreu, o reino dele foi dividido para esses 4 generais. Esses 4 generais aí vão dividir o mundo de então, né? E aí, meus irmãos, a história vai seguir, né? Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Nós vamos ver que os ptolomaicos, o reino ptolomaico e os seleucidas foram os mais conflituosos, né? Interessante que Israel, a Palestina, ela ficava na intersecção dos Ptolomeus, que vinha do Egito e subia até a Palestina, com os Seleucidas, né? Que vinha do norte. E sempre conflitante aquela área ali, né? Sempre, 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 sempre. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os epicureus, o epicurismo e o estoicismo. Inclusive, esses 2 grupos aqui, que nós vamos falar na próxima aula, vamos ver se a gente fala bastante coisas dele, que é... Por quê? Porque vai ter influência no Novo Testamento esse pensamento aqui. Não que os outros não tivessem também. Mas nós vamos ver lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 17, quando o apóstolo Paulo sobe naquele altar ao Deus desconhecido e começa a pregar de cima daquele altar, se lembra? E ele fala, eu vim pregar sobre esses deuses aqui que vocês não conhecem, vocês não adoram mais, não ministram louvores, adoração a ele e tal. Aí a Bíblia vai dizer que entre os que estavam ouvindo a fala de Paulo, né, no Areópago de Atenas, estavam os epicureus e os estoicos. E os epicureus e estoicos disseram assim... tem umas coisas bem interessantes nesse capítulo aí, que está dizendo porque os atenienses não se ocupavam de outra coisa a não ser de ouvir novidades. Então eles gostavam de ouvir novidades. E estavam entre eles alguns epicureus e estoicos. Então é bíblico esse grupo, os 2, né? Pelo menos aparecem claramente, né, os epicureus e os estoicos, que foram os que confrontaram Paulo. E alguns ouviram e deram crédito a Paulo lá na Grécia. E com certeza algum epicureu, algum estoico, algum cínico, algum cético, porque de alguma forma aqueles que vinham se ajuntando na igreja, vinham se convertendo, ou não tão profundamente, ou pelo menos superficialmente, tinha uma visão, uma cosmovisão, né, da época, tinha uma maneira de fazer a leitura de mundo, e com certeza quando ouvem o Evangelho, de alguma forma foi um impacto daquilo sobre aquilo que eles acreditavam. Porque nós somos aquilo que nós acreditamos. Nós somos aquilo que cremos. Essa é a realidade. Né?
Ok, meus irmãos? Então aqui fica essa segunda aula terminada, tá? E no próximo ano, se Deus quiser, nós vamos dar continuidade, então, na aula de número 3, ok? Sobre filósofos antigos e contemporâneos. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês e até a próxima.